Pronto, galera, vamos começar a nossa aula de hoje, a aula exclusiva, falando sobre como o estresse afeta as nossas vidas, né? Então, essa é uma aula do programa de mentoria online gratuita, que começou desde março de 2018 e que a gente está aqui com esse grupo de profissionais, grupo de estudantes, de pessoas relacionadas à fisioterapia que queiram efetivamente crescer e se aprofundar em um determinado tema, tá? Hoje a gente vai falar sobre essas influências do estresse na saúde corporal, como essa saúde do corpo passa a sofrer, né? Passa a ter limitações no dia a dia e que chega até a gente no consultório. Então hoje, para que vocês tenham noção, né? Hoje aproximadamente 80% dos meus pacientes de consultório têm relação direta com o estresse e os seus sintomas. Então, o estresse e sintomas dos pacientes estão cada vez mais sendo a tônica dos nossos pacientes e que a gente, como profissional de saúde, precisa ficar atento a todo o contexto a que o paciente está envolvido, a todo o contexto biopsicossocial dentro de um novo modelo e proposta de saúde, para que o paciente receba o melhor cuidado, né? Para que ele possa ser ouvido, para que ele possa ter, né, os seus problemas, as suas alterações corporais abordadas da melhor forma possível. E aí, quando a gente fala em estresse, a gente fala categoricamente em sistema nervoso autônomo, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a manipulação articular não é apenas um movimento de ajuste mecânico. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê a necessidade de realizar uma manipulação articular, uma mobilização articular para reequilibrar o sistema nervoso autonômico do paciente, para poder reequilibrar as funções fisiológicas do corpo do paciente, uma vez que, quando realizamos a manipulação articular, não apenas pensando em ajuste mecânico, a gente está reequilibrando todas as informações neurofisiológicas e proporcionando um melhor suporte neurofisiológico aos órgãos, aos tecidos de forma geral e principalmente aos músculos que vão estar lá também recebendo todas as informações associadas às alterações autonômicas, né? Quando a gente melhora a função autonômica através de um estímulo neurofisiológico da manipulação articular, a gente está melhorando efetivamente a vascularização do tecido, o tônus da musculatura, a gente está gerando um suporte fisiológico para que o músculo, o sistema músculo-esquelético receba uma informação neurofisiológica para que ele desenvolva com performance, com qualidade, a sua potencialidade de contração, potencialidade de equilíbrio postural, tônico-postural. Então, dessa forma, a gente precisa entender que a fisioterapia está ganhando um novo rumo dentro do processo terapêutico. O fisioterapeuta hoje, que cuida de uma lesão de joelho, uma tendinopatia de joelho, e não pensa em alterações a distâncias, não pensa nas relações do sistema nervoso autônomo, não pensa nas contribuições entre os diversos órgãos e diversos tecidos, né, associados com o membro inferior, que vão gerar consequências até chegar numa patologia de joelho, num sofrimento de joelho, por exemplo, está cada dia mais o fisioterapeuta fadado ao fracasso terapêutico, né? Por isso que eu digo no meu treinamento que se a gente não aprende a avaliar o paciente como um todo, como um indivíduo, com todas as relações entre órgãos e sistemas, a gente não vai conseguir obter o resultado específico. Muitas vezes, a gente se preocupa em utilizar técnicas e mais técnicas associadas com uma área de sofrimento apenas para tratar e não se preocupa em saber o detalhe e todas as conexões entre os principais sintomas existentes no paciente.
tá? Então, dessa forma, a fisioterapia vem ganhando um espaço que a medicina não quer pegar e que outras profissões da área de saúde também não têm interesse em atuar. Porém, cada vez mais os pacientes no estilo de vida moderno de estresse vêm entrando numa debandada de desequilíbrios fisiológicos, onde chega até o paciente apenas quando o corpo já está totalmente desequilibrado. E aí o fisioterapeuta vai lá e trata essas disfunções fisiológicas autonômicas devido a um sinal de alerta que foi emitido devido lá no sistema muscular, né? Devido às alterações crônicas autonômicas. E é dessa forma que a gente vem hoje falar com vocês. Um dos estudos publicados esse ano, tá? Ele fala o seguinte, tá? Fala que jovens chineses, tá? Mais de 10 mil questionários foram distribuídos entre jovens chineses e esses jovens chineses relataram que após anos de estresse, submetidos a estresse escolar, o índice de dor lombar crônica aumentou gradativamente. Isso desde relações com o campus, com a escola, com o lugar de estudo não tão agradável, cobrança familiar não tão bem aceita e relações entre amigos, entre colegas, gerando estresse e desequilíbrios emocionais nesses adolescentes que, em média, tiveram na pesquisa 19 anos. E aí, uma relação direta desse estresse no dia a dia de estudantes, ou seja, pessoas que, teoricamente, têm um sistema nervoso autonômico equilibrado, pessoas que ainda são jovens e já estão sofrendo gradativamente com os efeitos do estresse, relacionando diretamente com dor lombar crônica, ou seja, a dor lombar, através desse estudo, está diretamente associada aos estresses do sistema nervoso autonômico, no caso desse estudo, ao relacionamento entre colegas de turma de jovens estudantes, entre a pressão dos pais para eles alcançarem metas e resultados de estudo e até mesmo a relação na sua escola, né, no ambiente escolar. Então, dessa forma, a gente vê o quanto isso é importante e a quantidade de paciente que vai chegar até o nosso consultório como fisioterapeuta, né? Então, se você hoje, né, não consegue perceber e relacionar as principais dores dos pacientes com essas alterações, a gente precisa entrar em uma reflexão para que vocês possam efetivamente entender e correlacionar essas relações, né? Muitas vezes, o paciente com alteração de sistema nervoso autônomo, alteração de fisiologia corporal, chega com mais de um sintoma ao nosso consultório. Chega com alterações de sono, chega com alterações gastrointestinais, chega com alterações hormonais, neuroendócrinas, chega com alterações no ciclo menstrual, exatamente com essa relação neuroendócrina, chega com alteração respiratória, alergias, né? Dores de cabeça, enxaqueca, e juntando, né, coletando dados de maneira racional, gradativa e fazendo com que as relações fisiológicas tenham lógica, você pode sim entender que existe um raciocínio biomecânico, existe um raciocínio lógico da estratégia de proteção fisiológica que o corpo lançou para não sofrer tanto com o estresse. Então, muitas vezes é uma reação em cadeia que liga um evento fisiopatológico do corpo a outro. E é essa relação que a gente, como profissional de saúde, tem que estar apto a desenvolver, né? Então, se você não consegue ainda pensar nisso, você precisa focar um pouco mais os seus estudos dentro da
fisiologia, da neurofisiologia e do entendimento do funcionamento orgânico relacionado com o sistema nervoso autônomo, tá certo? Então, para que a gente possa bater um papo aqui bem interessante, eu vou mostrar, né, para vocês esse estudo que eu estou exatamente falando aqui, tá? Para que vocês tenham uma real noção de como isso se dá, tá? Aqui. Aqui tem um estudo, tá? Que é esse, vou mostrar aqui para vocês, tá? A relação entre o estresse, né, psicológico entre adolescentes na fase escolar e a prevalência de dor lombar crônica, não é? Um estudo cruzado chinês. Um estudo que foi publicado em 2019, ou seja, um conteúdo extremamente atual, onde a gente pode ter como base e que vocês que estão participando aqui, não só vocês, mas como todos os participantes da mentoria, que logicamente não vão ter essa abordagem que a gente está tendo, vão receber esse artigo amanhã, tá? Lá pela mentoria, pelo e-mail, e onde a gente vê o efeito do estresse psicológico com o surgimento da dor lombar crônica, né? Isso é um estudo feito pela comunidade chinesa diante desse estresse. Aqui dá para ver a quantidade de questionários que foram distribuídos, 10 mil, ou seja, um N extremamente significante para obtermos um resultado. E aí eu trago para vocês aqui, principalmente, uma relação bem interessante. Dos alunos, né, em idade escolar que tiveram depressão, tá? Mesmo aqueles que não tiveram, né, uma história de depressão, a dor lombar aparece em 19%. Ou seja, existe uma relação entre a vida de estudante e a dor lombar, porém não estatisticamente significativa. Mas, uma vez a depressão for instalada, mesmo leve, subclínica ou clinicamente, já é significativamente relacionada com a dor lombar crônica. E isso é impressionante, são dados alarmantes e é que a gente precisa estar bem atentos a isso. Outro ponto que a gente precisa estar bem ligado são em outros sinais e sintomas aqui, a ansiedade, tá? Ansiedade, tendo pouca ansiedade, ansiedade subclínica diretamente relacionada com os resultados estatisticamente significantes, né? Então, como você pode entender e observar que ansiedade e depressão apresenta uma relação estatisticamente significativa para a dor lombar crônica. Nesse caso, um N de mais de 10 mil, aproximadamente 10 mil, né, participantes, traz um resultado significativo para essa relação. Com o diagnóstico clínico da ansiedade, mais de 65% dos alunos tiveram a prevalência de dor lombar crônica. Se a gente for pensar um pouco na sensibilidade interpessoal, ou seja, num relacionamento interpessoal dos alunos, a gente tem também, passou a ser leve, subclínico e clínico, tem resultados estatisticamente significativos para a dor lombar. Então, relação interpessoal, ansiedade e depressão, através desse estudo publicado agora em 2019, traz uma estatística significante para os resultados associados com dores lombares. Então, cada vez mais, esse tipo de paciente vai chegar em nosso consultório e ou a gente passa a ser um fisioterapeuta
para entender o corpo do paciente na sua funcionalidade completa, íntegra, neurofisiológica, não só músculo-esquelética, ou a gente vai estar cada vez mais fora do mercado, né? A gente precisa entender que o músculo, para poder atuar, ele precisa de estímulo neurofisiológico, precisa de oxigenação, precisa de carboidrato, né, de glicose, de energia, precisa de órgãos e sistemas funcionando adequadamente. E quando a gente tem quadros de depressão, ansiedade, alterações de relacionamentos interpessoais, alterações relacionadas com paranoia, transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem uma alteração direta da fisiologia corporal, associando com o desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. E esse desequilíbrio do sistema nervoso autônomo faz os órgãos e os sistemas não funcionarem bem, gerando um suporte deprimente para o sistema músculo-esquelético, que é aí onde chega a gente. Porque o paciente, até chegar a gente, descobrir que a gente trata esse tipo de problema, ele já sofreu muito e já rodou em vários médicos, em várias pessoas. É preciso alguém que já foi tratado por nós, que tenha esse conhecimento e passe a ele todo a nossa capacidade terapêutica. E isso é que eu falo lá no Up Assessment, no meu treinamento, que é a capacidade de você ser uma autoridade no assunto. E você só vai se tornar uma autoridade no assunto através de conhecimento. Mas, por outro lado, você tem que saber utilizar esse conhecimento. Não adianta você saber tudo isso que eu estou lhe falando e o paciente não saber que você sabe. O paciente só vai indicar um amigo se ele souber que você tem esse conhecimento. Então, sempre que você tiver a oportunidade de falar para o seu paciente o quanto você é capaz, o quanto você pode tratar das pessoas, o quanto você pode tratar do corpo humano, é importante, porque o próprio paciente vai servir como um verdadeiro máquina de indicação para você, porque uma pessoa que tem dor lombar, ela tem no mínimo mais 2, 3 amigos com dores lombares, né? Então, dessa forma, você pode duplicar e triplicar a sua rede de contatos e rede de pacientes, uma vez que você transforma esse conhecimento seu em autoridade, tá? Seguindo mais na frente aqui, a prevalência da dor lombar crônica de acordo com as experiências na vida do campus, né? Então, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a dificuldade de pegar no sono por semana, né? Se existe uma relação para pegar no sono por semana todo dia, existe mais de 39% dessas pessoas com dificuldade de pegar no sono diário com dor lombar crônica associada. Já uma pessoa com dificuldade entre 1 e 2 dias para pegar no sono, aproximadamente nesse N aqui, 2.758 pessoas, mais de 30% tem dor lombar associada. Isso se tratando de um N com idade média de 19 anos, que são estudantes submetidos a pressões psicológicas do mundo estudantil e também associado com as pressões fisiológicas do estresse, né, da família, da demanda, né, para que eles alcancem as metas. Então, quando a gente passa a entender o quanto essa relação de alterações emocionais podem estar na base do problema dos nossos pacientes, é onde você sai da caixa, né, da média e passa para um patamar diferenciado. Então, quando você vai entender isso, que é o que eu vou falar mais na frente, tá? O próximo artigo, que é o artigo que eu já comentei lá no Instagram sobre ele vai passar exatamente as alterações fisiológicas que existem no corpo. Então, fiquem ligados que vai falar sobre frequência cardíaca, vai falar sobre alterações no vago, alterações autonômicas, o quanto isso afeta o corpo, e aí é que a gente vai correlacionar isso e gerar um raciocínio clínico para poder a gente
tratar o nosso paciente, tá certo? Nessa outra tabela aqui, ó, os adolescentes, né, associados principalmente, né, com a alteração de adaptação no campus, gerando também estatística significativa, tá, com dor lombar, sentindo que pessoas ao redor dele podem ser melhor do que eles são, também com referência à dor lombar crônica, e o medo de não atingir as metas, tá, associado com dor lombar crônica, né? Então, quando a gente para pensar e ver o quanto existe de aumento de estresse, de ansiedade, de transtorno obsessivo compulsivo, de alterações de relacionamento interpessoal dentro da sociedade como um todo, até mesmo dentro de casa, entre pais, mães, irmãos, tios, o quanto isso pode estar, na verdade, na base da causa dos problemas do nosso paciente. Essa pesquisa publicada agora em 2019 deixou claro para a gente que não tem idade para que o paciente possa apresentar dores musculoesqueléticas associando com alterações emocionais, alterações com estresses psicológicos, né? Então, se você tem esse conhecimento, você, a partir do momento que o paciente chega falando sobre qualquer tipo de queixa, você já abre a cabeça e vai poder perguntar e ouvir de maneira mais crítica e, assim mesmo, dialogar com ele sobre evidências científicas, sobre o que a gente mais de novo pode apresentar aos pacientes. E essa é a oportunidade da mentoria online gratuita. É uma oportunidade em que eu me disponho a estudar, a estar atualizado, para dar o melhor a todos vocês e também para que vocês tenham, por exemplo, acesso a um conhecimento de um artigo como esse, atualizado, sem nem ter lido uma página e amanhã mesmo já poder colocar em prática. Então, para mim, receber um e-mail, receber uma mensagem com feedback de vocês na abordagem do paciente é extremamente importante, tá? Então já fica aqui um convite e uma, vamos dizer assim, e uma convocatória, né, para que vocês coloquem em prática esse entendimento e também passem a informar os seus pacientes o quanto isso é importante, o quanto tem relação, e passe para mim através do meu lado, mostrar para a gente o quanto é importante esse trabalho que a gente vem fazendo, porque uma coisa é a gente, imagine você hoje tratar seu paciente e o paciente sair mudo, entrar mudo e sair calado e não referir melhora, não dar o feedback dele a você. Você vai se sentir meio que perdido. E agora? O que é que eu estou fazendo? Continuo fazendo isso? Será que eu estou fazendo a melhor abordagem para o meu paciente? E dessa forma eu consigo também nivelar o meu trabalho, as minhas aulas com vocês, de acordo com os feedbacks que vocês vão passando. Então, dessa maneira, não deixem de passar o feedback sobre esses assuntos que a gente tá falando aqui, tá? Amanhã eu vou mandar para vocês algumas perguntinhas sobre como foi o dia de trabalho, essa semana, como vai ser para vocês também, junto com um artigo, ler e poder colocar em prática, tá? Quem não pegou esse primeiro artigo, essa explicação que eu estou falando aqui, que chegou agora, como a Bruna, enfim, tá vendo aí no carro, assistindo, agradeço a dedicação dela. Essa aula vai estar gravada, tá? No YouTube para vocês, e o artigo eu vou disponibilizar para todo mundo da mentoria, tá bom? E aí, a gente agora vai entrar no outro artigo que fala especificamente sobre as alterações de cada área. Antes de mais nada, nesse último artigo aqui, tá, que eu acabei de mostrar para vocês, vejam que legal. Vejam que legal.
Nessa parte aqui do artigo, tá? Deixa eu só... Pronto. Ele fala o seguinte, ó. Aqui, alterações emocionais como depressão e ansiedade podem levar ao decréscimo do limiar doloroso do paciente. Isso reduz a tolerância da dor e aumenta a sensibilidade deles. Ou seja, pacientes com depressão e ansiedade apresentam uma diminuição do limiar, aumentando a sensibilidade para a dor. A dor no paciente com depressão, com ansiedade, ela vai estar super valorizada devido às alterações fisiológicas, tá certo? E aí, subsequentemente, aumenta a prevalência da autoavaliação a respeito da dor lombar crônica. Adicionando a isso, muitos efeitos negativos da emoção frequentemente indicados estão poucos relacionados com a emoção positiva. Nesse caso, o estado de humor negativo pode estar relacionada com o aumento da liberação de citocinas inflamatórias periféricas que causam o efeito da sensação de dor, ou seja, aumento do estado depressivo, aumento da ansiedade, diminui o limiar de dor, aumenta a sensibilidade do paciente para a dor, possivelmente estando relacionado com o aumento da liberação de citocinas periféricas inflamatórias que causam a sensibilidade de dor. Em relação ao estado de humor positivo, podem estar ativadas a relação sistêmica de opioides endógenos que são liberados para relaxar, diminuir os efeitos da dor. Então, o estado de humor positivo é extremamente importante, porque pode estar relacionada diretamente com a liberação de ocitocina, opioides endógenos. Então, dessa forma, você, fisioterapeuta, não pode deixar de entender sobre inteligência emocional. Quem acompanhou meu treinamento online gratuito, as 3 aulas, viram que eu falei sobre inteligência emocional e quem já fez o Up Assessment, acredito que o Gustavo foi aluno da minha primeira turma. Eu tenho aqui a Joyce, que é aluna dessa turma, e que essa semana a gente libera o primeiro módulo, que é exatamente sobre inteligência emocional. Vai receber e receberam toda essa relação da inteligência emocional e vão ter base para poder investigar e direcionar mais estudos para isso. Porque se a gente altera o estado de humor do paciente com um bom acolhimento, a gente vai gerar uma melhora do estado de humor, propiciando uma melhora no sistema endógeno de opioide, melhora na liberação de ocitocina e liberação para relaxar o efeito doloroso. Então, se a gente não tem um bom acolhimento, não é capaz de se autocontrolar emocionalmente, não é capaz de entender emocionalmente a dor do paciente, nem se conectar com ele na hora da terapêutica, a gente pode estar diretamente ativando uma cascata neurofisiológica que pode ou aumentar ou diminuir o resultado terapêutico que você tenha. E aí a gente fica pensando, isso é o efeito nocebo, isso é o efeito das palavras que a gente vai estar. Olha aqui, o efeito que a gente tem em estimular o paciente, em falar coisas que motivem a recuperação dele, pode estar alterando o estado de humor do paciente e, consequentemente, a sensibilidade e o estado de ansiedade para melhorar a tolerância da dor e toda a sensibilidade. Então, se não é para trazer conteúdo com esse nível,
a gente não faz, né? Se não é para dançar, não desce para o play. Então, tem que fazer, por exemplo, o esforço de Bruna aí, ó, de Bruna valer a pena, que está dirigindo e assistindo. Não é isso? Então, é o tipo de conhecimento que eu quero trazer para que vocês efetivamente tenham, vamos dizer assim, estímulo para estar 9 horas, 9h30, 10 horas da noite aqui comigo. E agora, tá? Para que vocês entendam ainda mais como isso funciona, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Eu vou trazer o outro artigo para vocês, tá? Para que vocês entendam ainda mais esses efeitos neurofisiológicos que acontecem associados com o estresse, tá certo? Então, antes de mais nada, se vocês tiverem perguntas, tá? Pode escrever aqui no chat desde já, tá? E que aí eu vou responder no final todas as perguntas de vocês, certo? Porque às vezes a gente tem pergunta, quer falar e de repente perde a pergunta. Então pode escrever no chat aqui que no final eu entro e respondo a todos vocês. Já dizendo, de 15 em 15 dias a gente vai ter uma aula aqui como essa. A próxima aula da gente vai ser sobre falsa ciática em relação com o músculo piriforme, tá? Então avisem logo aos seus amigos, avise a galera para participar. E de 15 em 15 dias, intercalando essa aula, será sobre casos clínicos, história de consultório no Instagram, tá? Então, para vocês que estão acompanhando, e para quem está chegando agora, por exemplo, a Karina, não é isso? Não se preocupe que essa aula está sendo gravada e vai estar disponível no YouTube, assim como todos os artigos que a gente está trabalhando aqui com ele, esses 2 artigos, tá certo? E agora, para que vocês tenham acesso a mais um conteúdo, olha que legal, né? Como diz meu amigo Felipe Amatuzzi. Esse artigo que eu já falei sobre ele no Instagram, tá? Ele fala sobre as alterações da atividade do sistema nervoso autônomo na emoção. Uma revisão sistemática publicada em 2010. Veja que coisa mais bela esse quadro aqui. Quando a gente pensa em alterações de sistema nervoso autônomo, a gente pensa em alterações fisiológicas. E alterações fisiológicas entram em, principalmente, alterações cardiovasculares, porque as alterações cardiovasculares são alterações diretamente aplicável, né, com mais instrumentos para poder avaliar, com mais estruturas para a gente poder ter noção do funcionamento do corpo. Então, quando a gente tem não, deixa eu voltar aqui. Então, quando a gente tem ansiedade e, nesse caso aqui, raiva, a gente tem uma alteração da taxa cardíaca, da frequência cardíaca, heart rate. E aí, estando relacionada com o aumento da variabilidade cardíaca. Agora, imagina que o seu paciente está constantemente ansioso, está constantemente com raiva, raivoso, temperamental. O que é que vai acontecer com a função cardiovascular desse paciente? Ele vai ter, logicamente, uma alteração extremamente nociva do equilíbrio autonômico para que o corpo se mantenha estável. E aí, ó, esses 2 pontos, quando a gente vai lá embaixo, que procura o estímulo vagal, ou seja, o estímulo parasimpático do corpo, ele está deprimido, tá? Então a gente tem, junto com a ansiedade e com a raiva, um aumento da frequência cardíaca e uma alteração do sistema vagal. Mas isso a gente está falando de uma alteração fisiológica. Logicamente, a gente não está afetando apenas o coração, a gente está afetando outras estruturas, como também aqui, ó, a respiratory rate, ou seja, a frequência respiratória também aumenta.
não é? Se a frequência respiratória também aumenta, a frequência cardíaca aumenta e o estímulo simpático, estímulo vagal parasimpático diminui, a gente tem um desequilíbrio extremamente importante no corpo do paciente, extremamente fisiologicamente comprometido esse paciente se encontra. Então, dessa forma, a gente tem uma simpaticotonia, aumento do estímulo simpático em pacientes com ansiedade, em detrimento da função autonômica parasimpática do sistema nervoso vagal, autônomo e vagal. Se o sistema, não é, no caso aqui autonômico parasimpático, está em decréscimo e o simpático está mais elevado, o que acontece, por exemplo, com o sistema digestivo, né? A gente tem uma alteração, uma sensação de empachamento, de digestão um pouco mais desequilibradas, e isso gera vários desequilíbrios fisiológicos, como constipação, como outras funções, até mesmo a irritabilidade vai aumentando. Então, gera um ciclo vicioso fisiológico. Se a gente for para outro ponto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O medo, tá? E a tristeza associada com o choro, tá? Então, a gente tem o 6 e o 8. O medo associado com o medo e a tristeza associada com o choro, a gente tem aqui, ó, o sistema vagal não alterado, com o sistema nervoso autônomo relacionado com o choro, mas uma diminuição também, ou seja, uma simpaticotonia associada nas pessoas e pacientes que têm medo. Já as pessoas associadas com tristeza, mas sem medo, são aquelas pessoas parasimpaticotônicas, né? Que elas estão mais deprimidas, diminui o ritmo corporal, diminuindo o ritmo corporal, e essa estrutura aqui vai estar, diminuindo o sistema vagal também. Então, veja que desequilíbrio existe aqui autonômico no corpo da paciente, né? Ela tem a diminuição da frequência cardíaca e também diminuição do sistema vagal. Então, está completamente comprometida, em desbalanço, em desautonomia esse paciente, tá? Então, dessa forma, a gente precisa entender como isso pode estar relacionado. E aí, agora, eu vou aproveitar para trazer um raciocínio clínico para vocês sobre isso, tá? A gente falou muito sobre a relação da alteração de frequência cardíaca, alteração da frequência respiratória, não é isso? E também falamos sobre a questão do estímulo vagal, não é isso? Do sistema nervoso parasimpático. Então, quando a gente tem alteração fisiológica, e vocês viram, quem participou do treinamento gratuito, que teve as 3 aulas, existe o conceito, eu expliquei bem direitinho que é da facilitação medular e disponibilizei também o material para leitura sobre os conceitos do Dr. Irving Corr. A gente tem, associadas às alterações orgânicas, comprometimento músculo-esquelético associado ao mesmo nível da medula daquele órgão em comprometimento. Quando a gente tem um órgão em sofrimento, a gente tem ativação lá a nível medular. Essa ativação a nível medular, uma vez crônica, irritando aquele nível medular, gera uma facilitação para todos os órgãos e tecidos do metâmero, ou seja, para os ossos, o esclerótomo, para os músculos, o miótomo, para os vasos, não é? Os angiótomos, e para a pele, o dermátomo, onde o viscerótomo já está comprometido devido a essas alterações sobre estresse intenso.
Então, se a gente tem o estresse intenso aumentando a variabilidade cardíaca, aumentando a frequência respiratória, a gente tem o nível medular lá relacionado, não é, com a inervação simpática de T2 e T3, toda aquela região T4 e dorsal, não é, alta, que tem relação direta com o gânglio estrelado simpático, a gente tem um comprometimento desse nível. Comprometimento nesse nível pode comprometer o gânglio estrelado. O que é que tem de inervação para o gânglio estrelado? Tem, especificamente, a artéria carótida anterior, que vai até lá no cérebro, ela é inervada por estruturas do gânglio simpático, a esse nível dorsal alto, tá? E aí pode gerar dor de cabeça relacionada com artéria. Dor de cabeça relacionada com artéria é uma dor de cabeça, puf, 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 pulsátil. Se tem uma dor de cabeça um pouco mais pesada, em peso, aquela coisa que compromete o funcionamento do corpo, mas sendo como se tivesse a cabeça estourando assim pesada, a gente tem efetivamente um comprometimento vascular de drenagem da cabeça. E aí, fora isso, a gente tem que frequência cardíaca e alterações respiratórias podem estar relacionadas com o mediastino. Vamos falar em região de mediastino e pulmão. Relação com o pulmão, a gente tem diretamente como dor referida, como estruturas no corpo, a região dos ombros como sendo de referência para esse sofrimento. Essa dor nos ombros como referência de sofrimento está relacionado com a maioria das pessoas que chegam com estresse em nosso consultório. Veja que interessante. Então, cara chega com um estresse, simpaticotonia, variabilidade cardíaca alta, a frequência respiratória alta, diminuição do estímulo vagal e dor na cervical, principalmente em cima dos ombros. Isso é um estado clássico de comprometimento que as evidências científicas já retratam isso, que alterações emocionais vinculadas com o estresse geram essas alterações fisiológicas cardíacas, respiratórias, parasimpático e, consequentemente, a dor referida que a gente tem como referência do paciente feito. E aí, no consultório, a gente vai tentar equilibrar isso, restabelecer o sistema nervoso autônomo do paciente. Então, veja como é importante saber tudo isso. E é para isso que a mentoria é feita, é para isso, para trazer que vocês façam com que vocês saltem um pouquinho o nível terapêutico de vocês. Acredito que a maioria aqui já tenha feito osteopatia, já tenha estudado, já tenha um conhecimento sobre osteopatia e que, né, já tenha uma leve noção, mas que muitas vezes, como em outra oportunidade na aula do treinamento online do Up Assessment, a Joyce conversou, recebe isso, né, com muita, junto à carga de vários conhecimentos e às vezes esse raciocínio linear, passo a passo, para que vocês entendam, isso não é muitas vezes fornecido, tá? Então, a proposta que eu falo, #avalia que trata, é exatamente para proporcionar a vocês uma coesão dos conhecimentos, né? E que vocês entendam de onde cada coisa surge e para onde essa coisa vai seguindo até gerar o sintoma do paciente. Então, se você pega esse fio da meada, não tem quem tire isso mais de você. É só se capacitar e se especializar mais e mais dentro do processo de tratamento do paciente, do processo terapêutico do paciente. Então, não esqueça de que o paciente, mesmo que diga para você, eu tenho eu fui pegar algo no chão e travei. Ora, se foi pegar algo no chão e travou, não necessariamente é um problema musculoesquelético. Na verdade,
a gente tem que, né, o corpo humano, ele precisa, sim, ter a capacidade de sobreviver, de gerar função, de gerar estímulos dentro de todas as amplitudes de movimento para que você consiga ter uma vida saudável com todas as funções sendo realizadas do corpo. A partir do momento que seu corpo não realiza essas funções bem, algo dentro dele está gritando por socorro. E aí a gente precisa estar capaz de entender isso. Nós somos os profissionais que vamos determinar a saúde do paciente, tá certo? Então, pessoal, queria deixar aberto aqui para perguntas de vocês, tá? Que essa é a vantagem maior de assistir ao vivo, é você ter as perguntas e eu poder compartilhar da minha experiência para poder gerar um pouco mais de resultado na vida de vocês. A Clara colocou aqui, um paciente, por exemplo, que está em simpaticotonia devido ao ambiente de estresse e tudo mais, fora a conduta do melhor acolhimento, a sua abordagem inicial seria neural. Clara, tem uma coisa que eu falo no Up Assessment, que é o seguinte, a gente precisa entender qual a prioridade de função do corpo. Como o corpo funciona? O corpo funciona do músculo para o psicológico, ou do psicológico para o músculo, ou do neurológico para o músculo. Quais são as nossas habilidades? Se a gente tem habilidade para começar desde o estímulo neurológico, neurofisiológico, a gente precisa dar prioridade a quem manda, tá? A gente precisa reequilibrar quem manda, reequilibrar o sistema neurológico, neurofisiológico, para depois, a partir desse resultado, melhorar a vascularização, desse resultado, a gente seguir para uma abordagem mais local, de passagem dessas estruturas, para melhorar o ambiente de funcionalidade do corpo do paciente. Então, com essa perspectiva, você vai conseguir atingir o resultado. Mas, logicamente, não deixando de entender que o paciente precisa de um suporte extra, de um profissional especializado na hora do psicólogo, do psicoterapeuta, de alguém que tem habilidade de trabalhar com essas estruturas. Então, dessa forma, a gente consegue atingir um resultado um pouco mais específico, tá? É bem importante que você mantenha a noção da hierarquia de função do corpo, tá certo? Alguém mais? Alguma pergunta? Espero que eu tenha respondido para você aí. Alguém mais? Alguém mais? Ninguém? Então tá. Então a gente vai finalizando basicamente 50 minutos de aula, tá? Agradecer a vocês e dizer, daqui a 15 dias, mais uma nova aula, mais um novo conteúdo, agora falando sobre dor ciática e falsa ciática e relação com o piriforme, tá? Então não deixa de convidar a galera e marcar lá no Instagram, tira uma foto aí dessa tela pra gente, porque quanto mais pessoas verem o quanto a gente tem se importado com o benefício da fisioterapia para a saúde das pessoas e principalmente para o reconhecimento do profissional fisioterapeuta, de vocês como profissional, é importante, porque a gente nivela por cima, como eu costumo falar com os colegas da Escola de Osteopatia de Madrid, a gente eleva o sarrafo e só fica quem tem um nível diferenciado para cuidar dos pacientes. Então, a gente vai formando uma comunidade de pessoas que vai proporcionar mais bem-estar, vai gerar mais resultados na vida das pessoas. Tá? Então, eu costumo dizer que eu não preciso tratar todos os pacientes da cidade. Então, se mais colegas meus da minha cidade, acredito que a Clara,
atenda em Recife também, que é onde eu atendo. Mariana também atende em Recife, que é onde eu atendo. Então, eu não tenho condições de atender a todo mundo. Então, cada vez mais, se a gente tem pessoas e nivela o atendimento com nível alto, os profissionais básicos vão perder espaço e vai sobrar paciente para a gente, porque a gente é que vai resolver os verdadeiros problemas, né? Então, vamos lá, tira a foto aí dessa tela, a gente está aqui trabalhando para o bem de todos, compartilha lá, me marca e que a gente vai compartilhar e que cada aula seja um momento de crescimento para todos, tá bom? Então, galera, boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima. Próxima segunda é no Instagram, beleza? Valeu, um abraço, tchau.